Independência da América Espanhola, dando continuidade à unidade 1, segundo bimestre de História. Vamos falar agora sobre a independência peruana. Aula 4, sobre a independência peruana. Então, a maioria da população da América era composta de índios, diferentes povos, e desde a chegada dos colonizadores europeus no século XVI, os indígenas eram forçados a trabalhar, sob ameaça de punição. Então, aqui na América Espanhola, eles eram submetidos aos trabalhos forçados por meio da mita e da encomenda. A mita era uma forma de trabalho obrigatório praticado pelos indígenas desde o Império Inca, que foi adaptado pelos colonizadores espanhóis. Consistia na indicação pelo chefe indígena de uma quantidade de indivíduos para trabalhar na agricultura e na mineração. E a encomenda era um regime de trabalho compulsório não remunerado, que confiava comunidades indígenas inteiras aos cuidados de uma encomenda, que poderia aí utilizar a mão de obra dos indígenas na exploração de metais preciosos. No século XVIII, entre os indígenas da América Espanhola, havia o desejo de acabar com os trabalhos forçados, além de findar com os impostos e com a discriminação que sofriam por parte dos colonizadores. Então, com base nesse contexto aí, vamos falar sobre o processo de independência do Peru, depois vamos falar sobre o processo de independência do México e de algumas outras regiões da América Espanhola. O mestiço José Gabriel, ele liderou em 1870 uma revolta contra os abusos da colonização espanhola na região do atual Peru. Em virtude de sua atuação e descendência, integrante de uma antiga família de linhagem direta do último imperador Inca, Tupac Amaru, José Gabriel ficou conhecido pelo nome de Tupac Amaru II. Então, ele, Tupac Amaru, procurou apoio com os crioulos, porém não obteve êxito, já que os proprietários nascidos da América não tinham interesse de libertar a mão de obra que exploravam. Dessa forma, os crioulos se uniram aos espanhóis para combater Tupac Amaru e defender suas propriedades. A consequência foi o combate entre espanhóis e comunidades indígenas do Peru. Estas acabaram destruídas e os indígenas massacrados pelo exército dos vice-reinos. No dia 5 de abril de 1771, Tupac Amaru foi preso na Batalha de Checacupa, na região de Cusco, no Peru. Mesmo sendo torturado durante dias, ele não entregou o nome de outros líderes do movimento. Então, observem a fidelidade dele, Em 17 de maio, foi condenado à morte. Além de presenciar a morte de sua esposa, de seus filhos e amigos, olha o que fizeram com eles. Parece filme de terror, Suas pernas e braços foram amarrados por cavalos para serem esquartejados vivos. Depois sua cabeça e as partes de seu corpo foram levadas para as cidades nas quais ele combateu, O objetivo era justamente causar ainda mais medo naqueles que estavam se levantando, Se levantando contrário aí aos donos, aos poderosos, donos das terras. Aí ocorreu, após a morte de Tupac Amaru, uma revolta. Essa revolta ela ficou conhecida justamente em homenagem ao seu nome, a Revolta de Tupac Amaru, que foi um movimento popular que contou com mais de 50 mil pessoas, entre indígenas, mestiços e homens livres. Apesar de o movimento ter sido derrotado, os rebeldes obtiveram vitórias significativas. A principal delas foi o fim da extinção encomenda. Após a morte de Tupac Amaru, o processo de independência peruana
continuou. Aí surge agora dois nomes, né? San Martín e Simón Bolívar, alguns chamam de Simón Bolívar. Eles lideraram as tropas que proclamavam a República no Peru em 1821. Entretanto, somente em 1824 que houve, de fato, sua consolidação como um dos últimos processos de emancipação da América do Sul. E aí nós temos, né, por exemplo, Simón Bolívar e José de San Martín, eles participaram do processo de emancipação do Peru. Além disso, eles lideraram outros movimentos emancipatórios na América, a exemplo da Bolívia, na Colômbia, no Equador, no Panamá e no Chile, na Argentina e na Venezuela. Antônio José de Sucre também foi importante na organização de grupos que atuaram na libertação de países da América do Sul. Porém, nem sempre eles lutaram juntos, mas tinham o mesmo objetivo, o mesmo propósito. José San Martín ele liderou tropas em defesa da emancipação das Províncias Unidas do Rio da Prata, onde hoje se localiza a Argentina. Os conflitos nessa época aconteceram entre patriotas, ou seja, aqueles que defendiam, né, a independência, realistas, que eram aqueles defensores especificamente da monarquia espanhola. Então, entre 1810 e 1816, um grupo de 4.000 homens, conhecido como Exército da Libertação, libertou o território argentino do domínio espanhol no dia 9 de julho de 1816. No entanto, vale ressaltar que grande parte da América do Sul ainda estava sob a administração espanhola. Então, esse contexto ele representava o quê? Representava uma ameaça à Argentina. A luta de San Martín ela não cessou. Quando atuou como governador da província de Mendoza, na Argentina, ele apoiou, por exemplo, o processo de independência chilena. Ele se uniu às forças rebeldes para a emancipação do Chile, após duas vitórias em 1818, né, em 1818, foi proclamada a independência da região. As tropas de Simón Bolívar, Antônio José Sucre e de Francisco de Miranda atuaram ao norte da América do Sul, ou seja, no vice-reinado de Nova Granada. Bolívar se concentrou nessa região porque tinha um plano político de organizar uma nação americana de língua espanhola. Qual era o objetivo dele? Pretendia unificar os territórios independentes da Venezuela, da Colômbia, do Panamá e do Equador em uma república chamada Gran Colômbia. Esse território oficialmente existiu a partir de 1821, sendo a cidade de Bogotá a sede administrativa. Simón Bolívar ele morreu em dezembro de 1830 e não presenciou o fim da Gran Colômbia em 1831.